Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Juliana Taliati quem fala, de novo aí com o Thiago. O Thiago, cara fantástico. Se você ainda não viu, veja a nossa entrevista, tá? No nosso canal aí, vocês vão conhecer melhor essa fera, o Thiago Simões, comentarista dos canais ESPN. Ele se apresenta lá na entrevista, fala sobre sua carreira e assim, foi um bate-papo bem legal. Eu costumo falar que é um bate-papo, não costumo falar que é uma entrevista, não. Tiago, obrigado, boa tarde, valeu por fazer mais um vídeo aqui com a gente. Valeu, Juliana, eu que agradeço aí a possibilidade de estar falando um pouquinho mais sobre dois esportes que eu sou apaixonado, né? Sim, então. Pois é, pessoal, a gente vai falar de hóquei no gelo. Eu tenho até um dos meus primeiros vídeos. Eu falei sobre hóquei no gelo, mas hoje vocês vão ter uma opinião. Pelo amor de Deus, acho que eu vou até apagar meu vídeo lá. Eu vou ficar com vergonha. E, e também sobre cricket, que muita gente me pede para falar sobre. E assim, até uma amiga minha que formou comigo, a Marley, também tem uma entrevista com ela aí no meu canal. Ela falou, não, fala sobre cricket. Eu falei, não, eu já tenho até tudo anotado, mas eu preciso trazer uma pessoa que saca muito mesmo. Beleza, aí o cricket eu me segurei mais, e aí tá aí hoje. Eu vou começar pelo hóquei no gelo, Thiago. Thiago, Vamos lá. explica para o pessoal o básico, assim, por exemplo, a pessoa que nunca viu, ela vê o jogo e, assim, o básico para a pessoa entender o hóquei no gelo, campeonatos, liga a NHL, a Liga Europeia, seleções. Destrincha aí para gente. Bom, vamos lá. A NHL, né, a National Hockey League, é a principal liga que existe de hóquei sobre o gelo no mundo. Né? A liga mais forte, inclusive, reúne cerca de 50% de canadenses e acaba sendo dividido aí com jogadores nórdicos, jogadores do leste europeu e norte-americanos, né? O hóquei é um dos esportes mais fáceis de você entender, né? É como o futebol. Quem marcar mais gols acaba vencendo. Só que em vez de ser uma bola, né, apesar que já foi uma bola, né, lá no início, lá em 1900 e bolinha, era uma bola, e só que ela acabava quebrando muitos vidros do ginásio, né? E ela acabou sendo achatada para ela não subir tanto, né? E acabou se transformando num disco. Então, assim, eu costumo dizer que o hóquei é um dos esportes mais fáceis de serem entendidos, porque é que nem o nosso futebol, só que em vez de ser na grama, é no gelo. Sim, tem algumas coisas que eu quero te perguntar sobre o hóquei no gelo, que é o Vamos lá. seguinte, as substituições são ilimitadas, certo? Uhum. Inclusive, assim, vamos tomar como base a National Hockey League, que é a Federação Internacional de Hockey, ela possui algumas outras regras, né? Na National Hockey League, a gente tem o time pode ser dividido entre defensores e atacantes, certo? São 3 pares de defesa e 4 trios de ataque. Então, são 5 jogadores no gelo, mais o goleiro. E ele é dividido dessa forma, com 2 jogadores de defesa e 3 jogadores de ataque. Para você ter uma ideia, o hóquei é um esporte de tanta intensidade que o ideal é que o jogador fique no gelo por volta de 40 a 45 segundos. Ou seja, é um tempo muito pequeno, né? Inclusive, você que é um educador físico e acompanha diversos outros esportes, e você já percebeu que eu gosto de relacionar o máximo possível dos esportes, né? A seleção da Ucrânia de futebol de salão, lá no início da década de 1990, 95, ela acabou, de uma certa forma, começou a trazer substituições em atacado. Uhum. Não sei se você lembra que entrava e saía todo mundo e antigamente o pessoal ficava perplexo com aquilo. Nossa, mas olha só o que eles fazem, né? O handball também faz muito disso. Essas substituições de colocar os jogadores de ataque que não possuem uma característica muito boa de defesa para fora do campo, para entrar os defensores. E isso muito acabou acontecendo por causa do hóquei, né? Porque o hóquei tem esse ciclo, essa troca muito, muito grande, né, de jogadores. Então tem essa história que é bem legal a gente falar. Para você ter uma ideia, um jogador chega a ter o controle do disco. O jogo é dividido em 3 tempos de 20 minutos, cronometrado. Um jogador
de elite chega a ter o disco no seu controle por volta de 1 minuto e meio por jogo. Ou seja, você imagina a destreza que esse jogador tem que ter, a velocidade de pensamento e a qualidade que ele tem que ter para conseguir jogar hóquei, né? Além disso, ele tem que saber patinar, ele tem que saber um monte de coisa, né? Então, pois é, e assim, eu mesmo já fiz alguns comentários nos jogos, transmissões aí que você estava, que o hóquei, ele lembra muito o futsal, principalmente com o trabalho do goleiro Linha. E acrescentar algumas coisas, porque assim, o Thiago, ele explicou, falou que parece muito o futsal, que é legal, até um dos fatores do jornalista é descomplicar a coisa. Mas algumas coisas lá, por exemplo, meus alunos perguntam muito, a pancada que os jogadores dão nos outros, né? E eles vão lá, aquilo é permitido até que ponto? Porque assim, a gente vê que passa muito do ponto. Se você... o hóquei é um esporte de muita intensidade. E o contato físico é iminente. Não tem como você não ter um jogo de hóquei sem contato físico. E o contato físico frontal e de lado é permitido. Sim. O que não é permitido é você levantar o patins, é você ir nas costas do jogador, ir no lado do cego do jogador, que é no rosto do jogador. Então, assim, existem algumas peculiaridades que são muito melhor explicadas quando a gente está vendo o jogo. E Sim. o que a gente costuma fazer. A gente tenta, pelo menos durante a temporada regular, na ESPN, a gente tenta ser bem didático e explicar por meio do que acontece na prática para tentar, de uma forma mais simples, ilustrar o que está acontecendo no gelo e o que é permitido ou não. Isso é muito interessante você falar e as pessoas podem acompanhar que é isso mesmo que acontece. Isso é uma prática, inclusive, da ESPN. Eles fazem muito isso na temporada regular da NFL, da NBA. Lógico que no basquete está mais próximo dos brasileiros, né? Mas na NHL, que é a NHL, e assim vai. Uhum. E na MLB também, o beisebol também é um esporte que tem muitas peculiaridades. Eu vou te fazer mais... Thiago, quando o goleiro pega a bola, ele agarra... A bola não, perdão. O disco, o puck, ele segura, aí o jogo para. Ele não pode defender firme. Ele tem só que bater. Assim, quando ele segura o disco, ele tem um certo tempo para poder repô-lo no jogo, né? Se ele segurar por um tempo maior, o jogo é parado e é realizado como se fosse uma bola ao alto no basquete, né? Que é chamado face-off. Só que em vez de ser para o alto, é para o chão, né? Então, basicamente, essa é a regra. E geralmente os árbitros possuem um feeling de quando tem que ser apitado ou não. Não existe uma regra exatamente. Se ele segurar o disco por 3 segundos, o jogo tem que ser paralisado. Eles já têm já começam a sentir o quanto tempo podem ficar ou não com o disco, né? E os árbitros acabam automaticamente paralisando o jogo. Sim, mas assim, o que a gente vê é que o goleiro realmente retém o disco, porque até para a defesa facilita, e o pessoal dá uma respirada também. A última, não é? A última que eu prometo para você, Thiago. Vamos lá. Quando é que o jogador está impedido? Explica para o pessoal. Isso é difícil, tem 3 linhas, e assim, o povo já tem dificuldade de entender o impedimento no futebol, que o pessoal vê segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. No hóquei, como funciona o impedimento? É curioso, mas o impedimento no hóquei é mais fácil do que no futebol. E por quê? Porque ele tem a mesma premissa. O jogador não pode estar na frente do outro, né? Do penúltimo, no caso, porque o goleiro conta, né? No futebol. Mas no hóquei, o penúltimo jogador é fixo, porque ele é a linha azul. Uhum. E o que é caracterizado para o jogo legal? O puck tem que atravessar essa linha azul antes do que qualquer outro jogador de ataque. Eu acho que ficou claro, né? Sim. Se o puck passou da linha azul em direção ao ataque e nenhum atacante está dentro daquela área azul, ele pode entrar que não vai ser considerado impedimento. Agora, se o puck entrar na zona, atravessar a linha azul e tiver um jogador, um atacante ali dentro da área azul, que é ataque, é considerado impedimento.
ele é muito mais fácil do que o futebol. Sim. É só entender a peculiaridade do puck, né? E aí o jogador, se ele não participa, ele deixa o puck passar, ele não participa e continua valendo? Sim, ele pode voltar. Aí o que acontece? O árbitro levanta o braço, que é uma prévia do impedimento. Ele levanta o braço e fala assim: ó, você está impedido. Você não Aí pode... ele retorna, faz a curva, né? Sai da área, volta para a zona neutra, vai para a zona de ataque, e aí ele pode pegar o disco. Perfeito. Agora, se ele continuar indo atrás do disco, o árbitro paralisa o jogo. Sim, sim. E às vezes ele até vai, às vezes as equipes até fazem isso, porque nesse momento eles fazem trocas, né? Porque Exatamente. aí o puck desliza até lá no final, ele vai, ó, vamos aliviar aqui, aí ele vai, eles trocam, e aí facilita, às vezes isso é usado enquanto estratégia também. Exatamente. Inclusive, tem o Tarasov, que é um dos maiores técnicos da história do hockey, que foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso até hoje do hockey russo. Ele escreveu um livro na década de 1970. Esse livro, se você encontrar hoje em dia por menos de $1.000, você pode comprar, tá? Só para te avisar. Por menos de $1.000. É muito difícil achar esse livro. Ele costuma dizer, né, nesse livro, que os jogadores de hóquei eles funcionam como uma engrenagem de um relógio. Acho que o pessoal já viu como é que é uma engrenagem de relógio, né? São várias roldanas que vão se completando. E o hóquei é exatamente isso. É uma movimentação é uma dança que não para. E para você ter sucesso no jogo, você precisa ter essa movimentação praticamente que perfeita. Excelente, Thiago. Bacana. Eu acho que eu estou entendendo. Tá vendo? Eles dão ótimas aulas. Eu estou entendendo bem, fiz boas perguntas aqui para ele. Opa. E estou entendendo o jogo. Obrigado, vocês estão me ensinando bem. Vamos lá. Thiago, agora vamos para o cricket. Galera, o cricket é um negócio bem mais surreal. Eu confesso que eu já li, estudei, tentei ver algumas, não a partida inteira, confesso para você que eu nunca consegui ver a partida inteira de cricket, eu sou fominha, tá? Para ver, mas o Thiago com certeza vê, ele acompanha. Explica para o pessoal o cricket agora, vamos tentar explicar nos mesmos nomes. Olha, o cricket é um dos esportes mais apaixonantes que eu conheci nos últimos anos. Já faz basicamente 10 anos que eu acompanho cricket. Desde o Mundial que aconteceu na Índia, que a Índia acabou, os Blue Mans, né, como eles são conhecidos. Inclusive, eu sou fanático pelo cricket pelo cricket da Índia. Eu inclusive, acompanho a Premier League indiana de cricket, para você ter uma noção. Né? Ainda não me atrevi a ver a Premier League paquistanesa, mas estou a caminho disso. E a torcida é muito apaixonada, né, Thiago? Exatamente. O cricket é o famoso bat, né? Aquele famoso jogo de taco que a gente sempre disputou na rua. Hoje em dia a garotada não pratica muito isso, né? Hoje em dia não existe muito isso. Mas é aquilo, você tem dois pedaços de madeira, um de cada lado, e você tem que acertar aquele pedaço de madeira. Só que o que acontece? O cricket está evoluindo de uma forma que a gente está conhecendo o 20, é o 2020, que é o T20, que é uma nova modalidade de cricket, que diminui o tempo de jogo, porque a gente tem partidas de cricket que duram dias, né? E eu quero mais falar do T20, porque é o que eu acompanho mais, tá? E é o que vem ganhando mais notoriedade, inclusive com possibilidade de se tornar jogo olímpico. Né? Isso que é legal. O T20 dura em média aí 3 horas e 15 minutos, depende da partida. E ele possui uma diferença entre os outros crickets. E por quê? Porque ele tem uma limitação de arremessos. Né? Ele tem 20 overs, que eles costumam dizer. Então, assim, cada over ele possui 6 arremessos. Ou seja, fazendo a conta, eu sou péssimo de matemática, mas essa aí não está difícil. Cada time tem 120 arremessos para serem feitos. Né? E aí, o time que pontuar mais vence. Só que como ele pontua? Ele pontua rebatendo a bolinha, e essa pontuação pode ser feita de 3 formas. Né? Ou correndo entre as bases, né?
cada vez que ele corre entre as bases ele faz 1 ponto, ou quando ele acaba isolando a bola pelo alto fora do círculo que compreende o jogo, né? É muito parecido com o beisebol, né? O beisebol, o home run seria quando a bola vai para fora vai para a arquibancada. E aí no cricket, quando você conquista 6 pontos de uma vez só, é quando quando o rebatedor acaba mandando essa bola para fora desse círculo. E quando essa bola vai rasteira e pega nas placas de publicidade que ficam no chão, equivale a 4 pontos. Então existem 3 formas de você fazer ponto. Ou indo de um lado para o outro, ou 4 pontos quando ela sai de forma rasteira, ou 6 pontos quando ela sai pelo alto. Geralmente, quando ela não chega até as placas de publicidade ou sai pelo alto, dependendo de onde chega essa bola, é possível, no máximo, fazer 3 pontos indo e vindo os jogadores para suas bases, porque fica um jogador em cada base. E os arremessos vão sendo feitos da direita para a esquerda. E assim vão se completando, até serem feitos os 120 arremessos. Né? Então, basicamente, é essa a forma do jogo. E o que acontece? Você pode evitar de fazer os 120 arremessos, que é destruindo as madeiras que estão no chão. Se você destruir 10 vezes a madeira, antes dos 120 arremessos, acaba o seu turno, e aí o outro time que vai ter que arremessar. Entendi. E aí... É um esporte bem complexo, mas isso é o básico, viu? Assim, eu sou apaixonado por beisebol também, viu? O beisebol é um esporte que tem uma estratégia, pode parecer monótono e lento para muitas pessoas, mas a estratégia que existe por trás do beisebol é fantástica, né? A técnica de arremessos, as probabilidades que acontecem, elas são fundamentais. E isso também acontece no cricket. Isso é fundamental para que tudo possa ser feito da melhor forma possível. E até queria indicar para vocês que estão começando a acompanhar o cricket, existe uma série, um documentário no Netflix chamado Cricket Fever, que é a febre do cricket, que conta uma temporada do Mumbai Indians, que é um dos times mais ricos da Índia. E eu não vou contar spoiler, mas é muito legal para você ter uma noção da grandiosidade que é o cricket na Índia. É fantástico. O documentário é fantástico. Ele tem, acho que, 8 ou 9 episódios, mas para quem quer conhecer de cricket e se apaixonar pelo esporte, veja esse documentário que está na Netflix. Não, eu vou ver, já até anotei aqui. Engraçado que eu acho que eu já tinha até anotado, mas eu não comecei a ver. A gente está trabalhando bastante nessa pandemia. Tiago, assim, para o pessoal entender, por exemplo, porque a Índia, o Paquistão, o cricket é muito forte lá por conta... Foram colônias inglesas. E a Inglaterra é o berço da parte esportiva ali do lado da educação física. E os Estados Unidos, ele pegou alguns esportes que eram ingleses, e os Estados Unidos, por ter o vínculo com a Inglaterra, as pessoas lá criaram outros esportes, que as pessoas entenderem que o esporte é uma construção humana. O esporte é algo que tem muito a ver com a identidade das pessoas que estão ali. Então, os americanos, principalmente, né? Não é? Eles queriam muito romper com alguns esportes ingleses. Isso, na minha visão, é uma das explicações porque o futebol demorou tanto a pegar nos Estados Unidos, porque o rugby demorou tanto a pegar nos Estados Unidos, porque o rugby e o futebol, por exemplo, eles vão dizer assim, são os pais do futebol americano. Sim. O cricket seria o pai do beisebol. Do beisebol, né? E aí as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender o seguinte, você está na defesa quando você está com a bola, diferente da maioria dos esportes. Você ataca quando você está com um taco. Então, é por aí. Então, o defensor é o cara que arremessa. E ele tem que saber arremessar bem. Por quê? Porque ele vai usar esse arremesso enquanto defesa. E assim vai. Então, assim, isso faz parte da cultura. E isso é que eu acho isso maravilhoso nos esportes. E você explicou muito bem aí sobre o cricket. Eu confesso para você que eu vou tentar assistir algum jogo completo. Eu já vi alguns, mas eu não vi nenhum completo. E assim, a paixão que eles têm pelo jogo
é realmente cativante, o Thiago. Pô, muito legal, cara. E não vale esquecer, vale a gente lembrar que o cricket é o esporte mais visto no mundo. Tudo bem que depende muito da Índia, né, que tem 1 bilhão e quase 400 milhões de pessoas, de habitantes, mas o cricket é o esporte mais visto no mundo e não é por acaso. Então, a pergunta o questionamento que a gente tem que fazer, poxa, se tem tanta pessoa vendo, porque ele é bom. Então, eu tenho que dar uma chance para ele, né? E eu acho que a porta de entrada para muita gente aqui no Brasil vai ser o documentário Cricket Fever. A gente poderia falar muito mais sobre hockey, eu expliquei só um pouquinho, só o básico mesmo, um pouquinho do cricket, que tem uma história maravilhosa, assim como é uma história muito parecida com o do rugby, né? A gente tem essa história que cerca o esporte. Então, assim, para quem quer conhecer outros esportes, também é legal conhecer um pouco do tudo que cerca, do cenário, o que está em volta dele, porque isso acaba fomentando mais ainda. Eu fiz um vídeo, pesquisei, e assim, o mesmo que eu fiz nas pesquisas que eu fiz, o cricket ficava em segundo lugar como esporte mais popular. Não só, ali não era só de audiência, visto na televisão, mas esporte mais popular no mundo. O cricket ficava em segundo lugar. Isso é incrível, isso, né? É muito por conta. Se não fosse legal, não teria tanta gente assistindo, ele não seria tão popular. E as torcidas são realmente fanáticas, muito legal. E esse documentário mostra muito isso do que você está falando. Esse documentário mostra muito da torcida, a paixão que esses caras têm. É impressionante isso. É impressionante. Deixa eu só acender a luz que está ficando escuro aqui. Beleza, vai lá. Boa. Pronto, agora melhorou. Então, assim, é um conselho que eu dou até para a galera que quer conhecer um pouco mais sobre cricket e entender um pouco de toda a maravilha que tem por trás dele, né? Acho que é o primeiro caminho para o pessoal começar a conhecer um pouco mais sobre cricket vendo essa série, esse documentário. Obrigado. Eu vou tentar assistir já hoje, Assista. E eu tenho um problema, eu tenho tentado fazer isso na pandemia, que é o seguinte, a gente está com muito trabalho, mas você começa a ver, aí para não matar todos, né? Igual ver todos ali. Então, tem que ver um episódio, se segurar, ver depois o outro na outra semana. Igual o documentário do Jordan, ainda bem que estava saindo 2 por semana. Eu vi os 2 e ficava, tava faltando alguma coisa no resto da semana. É isso aí mesmo. Beleza. Ô, Thiago, vou fazer só a última pergunta sobre o cricket. Quantas pessoas jogam o cricket ali em campo por vez? A última, só... Olha, são 11 pessoas, né? É como se fosse futebol, é a mesma coisa do futebol. No caso do time que está arremessando, são 2 arremessadores, fica um de cada lado ali, né? Mais os outros 9 jogadores espalhados pelo gramado. E o time que está atacando, você tem 2 rebatedores que ficam no gramado e os outros ficam de fora acompanhando. E geralmente é uma curiosidade, porque geralmente o jogador que fica de fora, inclusive na seleção da Índia, eles tomam chá. Eles ficam do lado de fora e tomando chá. Isso é o cúmulo daquilo que a gente falou lá sobre o esporte amador, né? Porque isso é maravilhoso. Maravilhoso. O cricket tradicional ele não pode ser jogado, me corrija se eu estiver errado, ele não pode ser jogado com luz artificial, eles jogam partidas às vezes de 4, 5 dias, aí deu a hora do chá, os 2 times vão tomar chá juntos. Exatamente. A chuva, às vezes, a chuva também, quando começa a ficar muito forte, tem que ser paralisado o jogo. Tem todas essas nuances aí. Beleza. Ô, Thiago, muito obrigado, cara. Pô, sensacional bater esse papo contigo. Agregou demais o canal e assim, fica o convite, se você topar, falar de outros esportes, a gente trocar mais ideia quando você tiver um tempinho. Obrigadão aí, forte abraço para você. Fica com Deus, cara. Beleza, amém aí, Juliano. Obrigado mesmo pelo convite. É muito legal falar de esportes e principalmente do que a gente gosta, né? Que é hóquei sobre o gelo e também o cricket. Obrigado pelo convite e vamos ver aí se a gente marca uma próxima. Vamos sim, vamos sim. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Eu adorei o bate-papo.
Ó, se inscreva no canal, beleza? Vamos divulgar, vamos levar esportes diferentes. A gente vai continuar gostando de futebol, mas não existe só futebol, não, tá beleza? Beijos, abraços, valeu. Valeu. Boa.